Meus irmãos, o título da mensagem de hoje para nós é Razões para nos alegrar. Nós vivemos dias difíceis, dias conturbados, dias de incertezas. Algumas pessoas sofrem mais que outras, algumas são mais ansiosas que outras, algumas desconfiam mais do que as outras, e às vezes, porque nós tiramos o nosso olhar do soberano Rei e olhamos para o tumulto do mundo, para as circunstâncias adversas, nós nos entristecemos, caímos em tristeza, caímos em frustração, ficamos desanimados e achamos que a vida já não tem mais sentido. Mas será que o crente, o salvo em Cristo Jesus, tem motivo para pensar assim? Para agir assim? Será que os que foram regenerados, os que foram alcançados pela graça do Senhor, de fato têm mesmo que se preocupar com as circunstâncias ao seu redor? Se nós olharmos somente para as circunstâncias, somente para os lados e para trás e não para o alto, certamente nós vamos desanimar e nós vamos parar de viver, nós vamos interromper nossa jornada. E aí achamos que o nosso Deus não é Deus assim tão poderoso, como a Bíblia diz. No Brasil, hoje, nós vivemos uma tensão política, uma tensão que realmente tem envolvido todos os brasileiros, independente de qualquer inclinação política, ideológica. Todos nós estamos diante de uma situação inédita no Brasil, em que várias pessoas estão sendo censuradas, perseguidas, ameaçadas publicamente e com a conivência de várias autoridades do nosso país. A nossa Carta Magna, a Constituição brasileira, nos garante direitos que são direitos invioláveis e inquestionáveis, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de adoração, a liberdade de vontade e a liberdade de qualquer coisa que possa impedir o nosso direito de ir e vir ou de nos posicionar, de nos manifestar diante de qualquer situação. Isso traz à nossa mente o que aconteceu no ano de 1941, no dia 6 de janeiro, quando o presidente dos Estados Unidos, na época, Franklin Roosevelt, fez um discurso no Congresso americano e ele disse, dentro de um contexto de lei, que era exatamente essas 4 liberdades que constituíam o pilar de qualquer democracia, de qualquer nação. E ele falou isso: a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade da vontade e a liberdade da opressão. E é interessante que, embora a gente não conheça a fundo a biografia deste homem, mas este homem, querendo ou não, ele cita 4 tipos de liberdades que o apóstolo Paulo traz para nós aqui no capítulo 8 do livro de Romanos. Romanos, que é uma carta realmente densa. Aqui nós temos um conteúdo bem realmente sólido. A teologia, ela realmente está presente nessa carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 57 depois de Cristo, 10 anos mais ou menos antes dele ser decapitado. E Paulo escreve essa carta dentro de um contexto de perseguição. E se você conseguir analisar a história, você vai ver que aproximadamente 13 anos depois, o imperador Vespasiano desenvolve uma perseguição intensa contra os cristãos daquela época e também contra os judeus. Depois, uma série de outros imperadores segue o mesmo caminho e o evangelho é perseguido, o cristianismo é massacrado. E Paulo, cheio do Espírito Santo, e com certeza Deus já estava preparando o coração dos crentes,
ele nesse capítulo 8, que é conhecido e dito por alguns comentaristas e escritores que é o pico mais alto dessa carta de Paulo, Paulo ele trata aqui do capítulo 8 de 4 liberdades que os cristãos alcançaram, que são invioláveis, inquestionáveis e que são irrefutáveis, e que ninguém pode revogar aquilo que Deus decretou sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quais são essas liberdades? Paulo fala que nós fomos libertos, primeiro, da condenação. Segundo, Paulo fala que nós fomos libertos da derrota. Terceiro, que nós fomos libertos do desencorajamento. E quarto lugar, que nós fomos libertos do medo. Esse medo que nos assalta, que nos paralisa e que nos impede de vivermos uma vida alegre na presença do Senhor. Então, o que essa carta nos ensina, irmãos, e em especial nesse capítulo 8, é que aqueles que estão em Cristo têm sim razões para se alegrar. Amém por isso? Você está em Cristo, então você tem razões eternas, absolutas, irrevogáveis para você se alegrar, para você não viver triste, desanimado, ansioso, preocupado, mas para que você possa viver descansado nos braços eternos do Senhor. E por que nós podemos nos alegrar, mesmo em tempos tão difíceis, tão tenebrosos como os que nós estamos vivendo? Então vamos analisar aqui algumas verdades acerca dessa proposição e tirar algumas lições para nós. Veja, por exemplo, do versículo 1 até o 4 que nós já lemos. Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que nós fomos libertos do julgamento. Ele fala assim: nenhuma condenação há para quem? Para quem, irmãos? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, então você foi liberto daquela lista tenebrosa, terrível, aquela lista de condenados, de julgados e condenados a uma eternidade de sofrimento eterno, mas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olhando para trás, nós vimos que em Adão nós estávamos condenados, mas em Cristo nós fomos justificados. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, todos pecaram e todos que nascem em pecado, e esse pecado passou a reinar no nosso coração, e esse pecado nos afastou da comunhão com Deus, esse pecado nos fez inimigos de Deus, e por causa desse pecado nós fomos condenados ao inferno eterno. Mas Cristo levou sobre si a nossa culpa, levou sobre si as nossas iniquidades, Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu a nossa condenação no seu corpo, Ele bebeu o cálice da ira de Deus, Ele levou sobre si a nossa culpa e Ele nos justificou diante do trono de Deus. De modo que nós não estamos mais debaixo dessa condenação, então nós fomos libertos da condenação, e essa condenação diz respeito a uma eternidade sem Deus. Também Paulo fala que a lei condena, mas Cristo nos justifica. A lei, ela revela a nossa iniquidade, revela o nosso pecado, o nosso estado de miséria. A lei nos condena, mas Cristo nos absolve, Cristo nos lava, Cristo nos anima, nos restitui a uma comunhão com Deus, porque Cristo é o nosso representante, Ele é o nosso fiador, Ele é aquele que se fez pecado por cada um de nós, para que as nossas iniquidades não fossem contadas mais diante de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, então a lei, ela não tem mais domínio sobre nós, embora ela seja boa, mas ela não é capaz de nos salvar, embora ela seja boa, ela não é capaz de nos reconciliar com Deus, apenas Jesus Cristo pôde fazer isso por nós. Então, meus irmãos, por causa disso, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus estão seguros, estão salvos, estão perdoados, estão justificados e também estão livres de todo o mal. Amém por isso? Quem está em Cristo
está vivo, mas quem não está em Cristo está morto e debaixo da maldição da lei. Porque a lei não pode mais condenar, por exemplo, aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo suportou a penalidade da lei em nosso lugar. Então a lei não pode mais controlar aqueles que estão em Cristo. A lei não pode mais condenar aqueles que receberam a imputação do sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo, o perdão purificador de Jesus Cristo. Você que está em Cristo, então guarde isso no seu coração. Você foi liberto da condenação. Amém por isso? Então glorifica o Senhor. Essa é a primeira razão, porque nós podemos nos alegrar, mesmo em um contexto de incertezas, mesmo em um contexto de injustiças e perseguições, nós podemos nos alegrar no Senhor. Mas há uma segunda razão, porque nós também podemos nos alegrar, está no versículo 5 até o versículo 17. O apóstolo Paulo fala que nós podemos nos alegrar porque nós fomos libertos da derrota. O crente não é um derrotado. O crente, ele é triunfante. O crente é vitorioso. O crente, ele está numa posição de um conquistador por causa da conquista de Cristo. O crente tem uma nova vida. O crente tem uma nova história. O crente tem uma esperança que não se abala, uma esperança que não se dissipa, mas o crente ele está firme no Senhor. E aqui Paulo fala então que para se ter vitória é necessário estar numa posição ou ter uma vida que é diferente do que o mundo diz. Aqui do capítulo 8, versículo 5 a 8, por exemplo, Paulo fala para nós sobre 3 níveis de vida distintos que existem aqui nesse capítulo 8. Do versículo 5 a 17, melhor. E aí Paulo fala primeiro daqueles que estão sem o Espírito. Veja o versículo 5. Ele fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E versículo 8 ele conclui dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, há a pessoa melhor que está sem o Espírito, que não tem o Espírito de Deus. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo está sobre toda a carne humana, sobre a face da terra. Não, o Espírito Santo de Deus está sobre aqueles que foram regenerados por esse mesmo Espírito, de sorte que a pessoa sem o Espírito, ela vive na carne, e nós lemos que a carne, ela é uma inimizade contra Deus. Significa que essa pessoa tem a sua mente centrada nas coisas desta vida, nas coisas que agradam e satisfazem a sua carne, como prazeres egoístas, hábitos pecaminosos e satisfações que são passageiras, temporárias e que trazem apenas ilusão. A pessoa sem o Espírito, também a Bíblia fala que ela está morta espiritualmente, significa que ela ainda não foi regenerada, ela não nasceu de novo. Ela pode ter até uma boa moral, uma boa ética, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil, mas ela não nasceu de novo. Então, se ela não nasceu de novo, a Bíblia diz que ela está morta espiritualmente. A pessoa sem o Espírito, ela ainda está em guerra com Deus. Versículo 7 fala sobre isso. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus. De modo, meus irmãos, que a velha natureza está em rebelião contra a vontade de Deus. Razão porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. E para ele as coisas espirituais são loucuras. É loucura para o homem que está na carne, que não nasceu de novo, que ainda não foi regenerado, nós cantarmos reunidos aqui, cantarmos louvores a Deus. É loucura sair de casa e vir para esse lugar e passar horas ouvindo um pregador. É loucura entregarmos a Deus parte daquilo que Deus nos concede como graça, como bênção, porque para o homem natural essas coisas não são realmente coisas corretas.
Então, a pessoa sem o Espírito, ela não pode agradar a Deus. Esse é o primeiro tipo de vida que Paulo fala aqui no capítulo 8. O segundo tipo de vida é a vida com o Espírito. Versículo 9, ele fala assim: vós, porém, olha só, irmãos, vós, porém, não estáis na carne, mas onde? E em quem? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo ele fala agora da pessoa que está com o Espírito, que tem uma vida com o Espírito, e essa é a principal evidência de uma conversão na vida de uma pessoa, porque agora é o Espírito que controla a sua vida, é o Espírito que controla seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, seus apetites, porque tudo agora está sob o controle do Espírito que habita no coração da pessoa que foi regenerada. E essa pessoa regenerada, ela passa a ser um templo do Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo habita no crente, ele se move dentro do crente, ele ajuda o crente a tomar decisões, ele ajuda o crente a ter discernimento, ele ajuda o crente a fazer a vontade de Deus. Então, a pessoa que está viva em Deus, em Cristo, por causa do novo nascimento, ela vive com o Espírito. Isso é maravilhoso. Então, você tem a garantia que o final de sua vida é de um glorioso triunfo. Veja o versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Em vós habita. Então nós vimos a vida de uma pessoa que não tem o Espírito, a vida de uma pessoa que tem o Espírito, mas há um outro tipo de vida que Paulo fala aqui dos versículos 12 a 17, a vida de uma pessoa que o Espírito Santo a tem. Aí é diferente, aí a coisa se torna um pouquinho mais elevada do que a gente imagina. Então veja que não é suficiente para nós, irmãos, termos o Espírito em nós. É preciso que o Espírito Santo nos tenha. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Embora a ideia é de que há uma atividade do crente em relação a ser cheio do Espírito Santo, no original a ideia que se dá é que o Espírito Santo te possua, de forma tal que você venha fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então nós, pela graça de Deus, uma vez regenerados, nós vivemos no Espírito, mas o Espírito precisa controlar a nossa vida, precisa nos ajudar e conduzir a nossa vida plena na presença do Senhor. Ele é o Espírito que conduz a vida. Veja o versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o que, irmãos, diz a Bíblia? Vivereis. Ele também é o Espírito que nos dá o poder para mortificarmos os feitos da carne, como nós acabamos de ler. Ele é o Espírito de adoção, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele é o Espírito que nos guia e testifica em nós de que somos filhos de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja que nós fomos libertos, irmãos, da derrota, de modo tal que a nossa vida é uma vida de vitória por causa do que Cristo fez na cruz por nós e por causa da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele nos concede vitória sobre o pecado, Ele nos concede vitória sobre as obras da carne, Ele nos concede vitória sobre as tentações que nós sofremos, Ele concede vitória sobre as nossas lutas diárias, sobre as nossas tribulações, quando esse Espírito nos toma e nos controla de forma plena e cabal. Você diz amém por isso?
Mas há aqui uma terceira razão porque nós podemos nos alegrar, mesmo em tempos sombrios e tenebrosos como nós estamos vivendo. Versículo 18 até o 30, Paulo diz que nós podemos nos alegrar porque fomos libertos também do desencorajamento, ou seja, da frustração. Se nós pensarmos bem, irmãos, o crente, ele não pode ficar frustrado. Nós, como seres humanos, no nosso convívio social, sim, nos frustramos com coisas, com circunstâncias, com pessoas, mas a nossa vida espiritual é uma impossibilidade o crente se sentir frustrado, porque aquele que fez a obra em nós, ele continua trabalhando em nós, e o que faz, ele faz bem feito, e o que faz bem feito, ele faz para a eternidade. E ninguém pode desfazer aquilo que Deus já fez na sua vida. Ninguém pode tirar de você o selo do Espírito Santo. Ninguém pode tirar de você a marca de Cristo. Ninguém pode apagar o nome do crente salvo e regenerado do livro da vida. Ninguém pode tirar da Bíblia as promessas finais e eternas que Deus escreveu e mandou escrever para a sua igreja, igreja renovada, igreja corajosa, igreja fiel, leal, destemida, porque Deus não pode ser frustrado. Lembra das palavras de Jó, no capítulo 42, versículo 1, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus fez uma obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, então nós não temos por que nos sentirmos frustrados em relação às coisas eternas e espirituais, porque os planos de Deus na sua vida e na minha vida não podem ser frustrados. E Paulo está dizendo isso aqui dentro de um contexto de perseguição, lembre-se disso. Versículo 18 ele fala: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está ciente de que, embora os tempos fossem difíceis, sombrios, tenebrosos, ele não olhava da perspectiva horizontal, ele olhava da perspectiva vertical, ele via o que as outras pessoas não viam, ele sentia o que as outras pessoas não sentiam, ele descansava como as outras pessoas não descansavam, porque a mente e o coração deste homem, desse servo de Deus, não estavam nas coisas passageiras desse século. Todo cristão que porventura ficar preocupado, demasiadamente preocupado com as coisas desta vida, certamente ficará desencorajado. Mas nós precisamos voltar nossos olhos para o Senhor e olhar para o Senhor, porque tudo está contaminado pelo pecado. Não há um justo sequer, diz Paulo aqui nessa carta. Não há quem faça o bem. Por isso ele diz que por causa do pecado toda a criação está gemendo por causa do sofrimento. Versículo 18. Versículo 20 ele fala que esse sofrimento diz respeito à vaidade, da escravidão, versículo 21, da corrupção, versículo 21, e da angústia, versículo 22. E esse não é um gemido, irmãos. Interessante que ele fala aqui no versículo 22, ele fala assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse gemido não é um gemido para a morte, sabe? A pessoa quando está perto de morrer, está gemendo, aí infelizmente ela dá o último suspiro. Mas esse gemido é o gemido para a vida, é o gemido para a alegria. O crente passa por esse mundo debaixo de tempestades, tribulações, sofrimentos, angústias, com gemidos, mas ele passa na expectativa de que ele estará na glória eterna com o Senhor. Assim como a mulher, quando vai dar à luz, o momento do parto é doloroso, o momento do parto realmente é sofredor para a mulher, é algo que realmente dói demais. Eu não sei como que é, mas eu imagino. Mas aquele gemido durante o parto logo se transforma em alegria ao ouvir o choro da criança, ao abraçar o filho ou a filha tão esperada. Da mesma forma, a criação geme,
mas esse gemido é aguardando com grande expectativa a manifestação da glória de Deus. Também no versículo 23 a 25, Paulo fala que a igreja também geme. Veja o versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Igualmente passamos por esses momentos difíceis, mas devemos passar nessa expectativa. Vai passar. Paulo diz no versículo 18, é tempo provisório, essa situação é provisória. Em breve eu estarei na presença de Deus, usufruindo de coisas que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, que mãos jamais palparam, que mente nenhuma pode imaginar, que são coisas maravilhosas. Quem escreveu isso foi um homem que em pouco tempo teve a sua cabeça cortada. Nós gememos, mas por breve tempo, porque nós fomos libertos da condenação do pecado na justificação, fomos libertos do poder do pecado na santificação, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Isso só vai acontecer na glorificação. Quando então nós adentrarmos na glória eterna, aí já não sentiremos mais os efeitos do pecado, não sofreremos mais por causa dos efeitos do mal nesse século, estaremos livres para sempre. Nós gememos, porque já experimentamos as primícias do Espírito, já sentimos o gosto da glória que está por vir. Gememos porque sabemos que o crente vive com os pés desse mundo, mas com a sua mente, o seu coração na eternidade. Por isso que Paulo mesmo também disse: se você está em Cristo e se foi ressuscitado juntamente com Ele, fazei o quê? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Então, quando nós vivemos nessa expectativa, nós podemos ter motivos para nos alegrarmos. Mas Paulo também fala, versículo 26, que além da criação, além da igreja, também o Espírito Santo geme. Veja o versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. De que forma, igreja? Sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, Deus se importa tanto com a sua igreja e com você e com o seu povo, que Ele não despreza em nenhum momento a sua oração. Ele não despreza em nenhum momento a sua luta, a sua aflição, as suas angústias, a ponto de você poder orar e Deus ouvir e atender, se for da vontade dele. Mas Deus ainda determinou que o Espírito Santo que habita em nós também nos ajudasse na oração com gemidos inexprimíveis. Significa com uma intensidade sobrenatural, de forma agonizante, o Espírito geme, orando, buscando, e nós não sabemos interpretar, mas a Bíblia fala, Paulo diz assim: mas aquele que conhece a mente do Espírito sabe o que o Espírito quer dizer. Nós não sabemos o que esse Espírito inexprimível, que esse gemido inexprimível, melhor, pode significar, mas aquele que conhece a mente do Espírito sabe. Então ele intercede por você, meu irmão, de forma intensa, de forma eficaz, de forma constante. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita em você e ele intercede por você. Além do Espírito, Jesus está à destra de Deus Pai, também intercedendo por você, clamando por você. Você não está sozinho. Isso é mais do que suficiente, irmãos, para nos alegrarmos na presença de Deus. Então, jogue fora a tristeza, mande embora o desânimo. Não deixe que as circunstâncias venham controlar a sua vida, mas pense nas delícias e nas primícias espirituais que nós acabamos de olhar aqui. Mas há uma quarta razão porque você e eu podemos também nos alegrarmos do Senhor e assim vencermos o desencorajamento diante das lutas, que o apóstolo Paulo fala no versículo 28, que Deus está trabalhando as circunstâncias da vida para o nosso próprio bem. Por isso Paulo fala no versículo 28, sabemos que todas as coisas, o que, igreja? Cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe que Ele tem um plano, e esse plano é perfeito, esse plano não pode ser frustrado, e por isso nós podemos descansar no Senhor. Mas há uma quarta razão porque nós podemos nos alegrar aqui. Versículo 31 a 39. Paulo diz que nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nós fomos também libertos do medo. Veja, a Bíblia fala assim, que não há nenhuma possibilidade de sermos separados do amor de Deus. Não há nenhuma possibilidade. Eu sei que você já leu esse texto talvez várias vezes, já ouviu diversos sermões, estudos, comentários e análises, já até cantamos aqui, né? E não foi combinado, o Espírito Santo é que combinou tudo isso aqui. Então nós até cantamos isso, mas nós precisamos extrair desses nossos comportamentos a essência da verdade. E a essência que esse texto passa para nós, e nós temos que meditar nisso, é que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, poderá nos separar do cuidado de Deus, poderá nos separar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da presença de Deus, das promessas de Deus. Nada e ninguém poderá fazer isso. Então, a ênfase que Paulo dá aqui nesse texto, do versículo 31 a 39, é da segurança do crente em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo. Então, nós não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não precisamos temer o presente, porque Deus está no controle da nossa vida, dirigindo todas as coisas para o nosso bem. Não precisamos temer o futuro, porque nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então veja o que Paulo escreveu, e eu quero ler novamente com os irmãos. Diz assim: que diremos, pois? Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o apóstolo Paulo, ele conclui esse texto fazendo para nós algumas perguntas para a nossa reflexão, para a nossa meditação e para aplicar essas verdades em nossa vida. Paulo começa assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Será o homem? Será um exército? Será o ditador? Será o perseguidor? Quem pode ser contra nós? Deus é por nós, como nosso protetor, disse Paulo no versículo 31. Como nosso provedor, ele diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, o Pai, ele já provou o quanto ele nos ama ao nos dar o seu Filho, e se ele nos deu o Filho, será que existe alguma outra coisa mais valiosa, mais importante do que o Filho, que Deus possa nos negar? Não, meus irmãos. Se ele nos deu o Filho, então ele nos dará juntamente com ele todas as demais coisas, quer coisas materiais, quer coisas espirituais. Deus está trabalhando em favor dos seus filhos e ele supre suas necessidades. O Filho é por nós em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão, em sua intercessão. O Espírito Santo também é por nós, porque ele intercede por nós, como nós vimos, com gemidos inexprimíveis. Então eu pergunto de novo: quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? A igreja cristã passou por diversas perseguições ao longo da história, como eu compartilhei aqui no último domingo. Vários imperadores, vários grupos religiosos perseguiram os cristãos, e o cristianismo foi massacrado. Muitos morreram por causa da sua fé, mas aqui está a igreja do Senhor reunida. A igreja passou pelo fogo, mas o fogo, ao invés de destruir a igreja, o fogo depurou a igreja, o fogo preparou a igreja.
O fogo purificou a igreja. Então, mesmo que o inferno se levante contra a igreja, o inferno não será capaz de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja não é de homens, a igreja não é do Estado, a igreja não é da polícia, a igreja não é dos juízes, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então, se a igreja é do Senhor Jesus Cristo e o nosso general é Cristo, quem pode com o nosso Jesus? Então, extraia essa essência para a sua vida. Quem é contra nós? O diabo, o mundo e a carne, nós sabemos que são contra nós. Mas se Deus é por nós, todos esses inimigos já estão derrotados em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta que eu quero destacar aqui, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento aqui, irmãos, é do maior para o menor. Como eu disse, ele nos deu Jesus. Há alguma coisa mais importante que ele? Não. Então, se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu Jesus, seu Filho, muito mais agora que somos filhos. Se quando nós éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra contra o Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos vivendo pelo pendor da carne, e a Bíblia fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se naquele estado Deus nos deu o seu Filho Jesus, quanto mais agora que somos filhos de Deus. E Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus das primícias celestiais. Isso é motivo de alegria, motivo de gozo, de celebração. Se Ele já nos deu o seu dom inefável, então Ele jamais vai abandonar o seu povo, jamais irá nos desamparar, jamais nos deixará órfãos. Nós somos filhos do Senhor e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. A terceira pergunta que eu faço, que Paulo fez e repito, é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja, nenhuma acusação poderá ser levada em conta, porque qualquer acusação que fizerem contra o povo de Deus é uma acusação sem efeito, porque aquilo que Cristo fez por nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer tipo de acusação que nós possamos receber dos homens ou das circunstâncias que nós estamos vivendo. Os homens podem nos acusar, o diabo nos acusa, o mundo nos acusa, mas Cristo já nos declarou justificados, salvos, limpos, santos e livres de qualquer condenação. Então, quem é que pode nos condenar? É impossível amaldiçoar, quanto mais condenar aqueles a quem Deus decidiu abençoar. Deus decidiu abençoar a sua vida com o presente da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Não há quem possa reverter isso. A outra pergunta, Paulo diz: quem os condenará? Veja, o nosso coração nos acusa, a nossa mente nos acusa, os nossos inimigos nos acusam, todos os demônios do inferno nos acusam. Satanás vai à presença de Deus para nos acusar, mas essa condenação não pode nos afetar, porque Jesus Cristo já pagou por nós a nossa dívida. Os nossos pecados de ontem, de hoje e também os de amanhã já foram pagos na cruz por Jesus Cristo, mas isso não quer dizer que nós temos cheque em branco e podemos sair por aí pecando à vontade, não, porque os que estão salvos, que foram regenerados e que estão em Cristo e que o Espírito Santo os tem, eles fogem do pecado, eles fogem de toda a aparência do mal, eles procuram viver em santidade na presença do Senhor. Jesus está no céu, à direita de Deus, e todos os dias Ele intercede por você. Por isso, você pode dizer: agora nenhuma condenação há mais para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, e eu fui salvo por esse Jesus. E a última pergunta que Paulo faz é: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem? E aí ele dá uma lista que com certeza
faz parte da sua, da minha e da nossa vida. Ele fala que será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas, versículo 37, ele fala, porém somos o que, igreja? Mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais do que vencedores. Por causa de quem? Por causa dos nossos feitos? Por causa das nossas obras, dos nossos méritos? Não. Porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E lembra que a Bíblia fala aqui que ninguém pode nos separar do amor de Deus? E aí Paulo, então, ele começa a trazer palavras maravilhosas quando ele fala assim, porque eu estou bem certo, uma convicção inabalável que todo crente precisa ter, é de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cante e celebre o Senhor por causa dessas verdades. Você está em Cristo? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo têm razões para se alegrar no Senhor. E quais foram essas razões que nós vimos aqui? Porque aqueles que estão em Cristo foram libertos de toda a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo, foram libertos da derrota, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. O pecado não domina mais a nossa vida. Terceiro, foram libertos da frustração, porque em Cristo nós temos a vitória, e essa vitória é certa, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E por último, aqueles que estão em Cristo foram libertos do medo, o medo que assola o nosso país, o medo que assola o coração de muitas pessoas, o medo do amanhã, o medo do que será, o medo do que está por vir. Quando nós estamos em Cristo, por mais que os tempos sejam sombrios e tenebrosos, o cristão, ele está firme no Senhor, porque ele sabe que não há nada e ninguém que poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, alegre-se no Senhor. Não fique desanimado, não fique triste, não fique abatido, não fique ansioso, não fique preocupado. Alegre-se no Senhor. O amanhã pertence a Deus. E Ele está no controle, por mais que isso já se tornou quase um chavão entre nós, mas é a pura realidade e verdade. Deus está no controle. A história todinha já foi escrita e determinada por Deus. Nada do que acontece aqui ou no mundo inteiro é por obra do homem ou por qualquer iniciativa do acaso, que não existe, mas é porque Deus assim escreveu a história. E nessa história consta o cuidado dele por sua igreja, o cuidado dele pelos seus filhos, por aqueles que ele predestinou, elegeu, escolheu e glorificou em Cristo Jesus. Então, alegre-se no Senhor, não desanime. Não ande cabisbaixo, não ande como um derrotado, ande como um vitorioso na presença do Senhor. Alegre-se no Senhor todos os dias por essas verdades maravilhosas, porque você não vive pautado pelas circunstâncias. Quem conduz a sua vida é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém. Amém. Vamos nos preparar então para o nosso tempo de celebração da ceia do Senhor. Feche os seus olhos, tenha um tempo de oração, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, preparando o seu coração para receber o pão e o vinho que representa o corpo e o sangue de Jesus.